Meu bom dia e a paz de Cristo Jesus. Que Deus ilumine cada um de vós, principalmente os ouvidos, para ouvir a verdade sobre a Bíblia Sagrada, sobre aquilo que ela relata, os relatos bíblicos. Nós estamos baseados alguns dias que eu venho fazendo alguns vídeos, é baseado em alguns questionamentos que se fazem, direções erradas. Então eu escolhi esse tema que é os desviados do Novo Testamento. Foram desviados do templos, não de Deus, do templo. O templo, ou aqueles que cuidavam do templo, ou da palavra de Deus, ou da lei, não quiseram nenhum dessas pessoas. Expulsaram e até mataram. Hoje eu vou falar a respeito de Estevão, o desviado da Bíblia Sagrada ou do Novo Testamento. Estevão, eu vou falar de Estevão. Ele não só foi desviado da igreja, mas ele foi morto pela igreja. Pela igreja. Olha só. Quem quiser ler essa história, leia. Vá lá no YouTube, no canal Falando Abertamente, ele vai estar completo. No Kawai não está completo, porque é pequeno o tempo. Mas lá no YouTube vai estar toda a pregação, beleza? Toda a pregação não, toda aquilo que a Bíblia está falando, beleza? Vamos lá. Vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Não começa no capítulo 7, beleza? Começa no capítulo 7, a história de Estevão. É muito longo o trecho todinho, mas eu vou só ler somente do capítulo 7, eu vou ler o versículo 53 e o versículo 58, beleza? Vamos lá, vamos falar a respeito de Estevão, que a igreja o dispensou, o expulsou e além de expulsar ainda matou, beleza? Que é falando a respeito do desviado. Versículo 53 de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, diz assim: Vós que recebeis a lei por intermédio de anjo e não o guardaste. Ele estava falando agora de... Vamos lá. Versículo 28. Lançaram fora da cidade e apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Paulo. Essa historinha bonita, os pastores não pregam essa história. Por que não prega? Porque é falando do desviado. Estevão, desviado, Estevão. E se for falar de Estevão, tem que falar de quem assim o matou diretamente. Porque quem matou diretamente foi o sacerdote. De que forma? Vou ler o versículo mais acima. Eu li o 53, agora eu vou ler o 50 e 51 e 52 para vocês entenderem. Versículo 50. Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e circuncisões de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Veja bem, é profundo isso. Assim como fizeram vossos pais, também o fazeis, o qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida
do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. O desviado aqui, o Estevão, desviado, ele estava neste momento aqui pregando para o sacerdote, ou os sacerdotes. Estevão não estava dentro do templo, mas estava na praça da cidade pregando o evangelho. Certo momento, ele foi preso e levado a esses homens para ser julgado. E nesse momento, esse jovem desviado não teve medo de pregar a palavra. Se você for ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele relata a Bíblia Sagrada toda, desde o começo. Mas a dor foi maior quando ele citou os anciões na cara, na lata. Vocês são matadores. Vocês são descumpridores daquilo que está escrito. Vocês não guardavam o mandamento de Deus, que era amar o próximo. Vocês querem os status. Vocês querem glamour. A palavra diz isso aqui. E eles ficaram irados com o desviado do Estevão e manda retirar da cidade. Por que retirar da cidade? Porque dentro daquele território não podia ser morto ninguém. Eles tinham este cuidado para não se contaminar as mãos. Porém, o coração, como fala aqui, o coração já estava contaminado desde seus pais, porque os sacerdotes estavam nessas práticas, ou esses pastores estavam contaminados. Então, eles mandaram tirar para fora da cidade, para matar fora da cidade. Para quê? Para que não haja culpa, porque não poderia se contaminar aquele momento. Jesus também foi tirado para fora da cidade, para ser morto. Então, esse é mais um desviado da Bíblia Sagrada. Estevão, uma história magnífica, um jovem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, combater a heresia. Aí hoje, ou você quer ser cheio do Espírito Santo para quê? Para fazer comunhão com roubadores, com mentirosos, né? Com dança, com heresias dentro dos templos, né? Hoje não é assim? Você é cheio disto, né? Não é assim? Você não quer ser cheio assim como a Bíblia fala. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo encheu esses homens porque ele era desviados. De quê, irmão Manuel? Desviado da mentira, da roubalheira, da inveja, da falsidade. Eles eram desviados exatamente disto. E não de Deus, porque o próprio relato fala sobre isso. E ele foi morto pelos pastores. Estevão, desviado, foi morto. Assim como é hoje. A história não mudou. Para os pastores, para esses homens aí, você só é membro, você só é salvo de Cristo se fizer parte de um rol, se tiver no grupinho, se você falar contra esse grupo, se você falar a verdade, falar a escritura, você é botado para fora das igrejas.
ou do templo, porque a igreja somos nós, dos templos, dos hall deles. Então, você não acredita? Faça esse teste. Você não acredita, não? Faça esse teste. Faça esse teste. Pregue a palavra, pregue a verdade dentro da sua congregação. Quando você tiver a oportunidade. Eu não queria dizer isso, mas faça isso. Quando você abrir a Bíblia, pregue falando do que está escrito, dos seus pastores, dos seus líderes. Fale sobre isso que está aqui. Quem foi que matou? Quem foi que matou esses homens, esses desviados, se não fosse pastor? Fale disso para você ver se você não vai ser expulso da sua congregação. Fale sobre isso. Então, é falando de Estevão, mais um desviado dos templos. E assim foram mortos pelos sacerdotes. Não é diferente hoje. Mas assim como eu falo, melhor coisa é pregar a verdade, é ser livre. É ser livre, é ser cheio do Espírito Santo para pregar a verdade, independente da cadeira. Porque eu estou sentado numa cadeira, eu não preciso de cadeira para mentir, para ter glamour. Eu não preciso disso. Meu compromisso é com a verdade, meu compromisso é com a palavra de Deus, pura e assim como ela é. Porque ela diz que nós temos que ser cheio do Espírito Santo, não para estar falando besteira, não para estar se balançando, gritando. Não é para isso. A palavra e ser cheio do Espírito Santo é para combater essas heresias que estão nos púlpitos desses templos. É para isso que a palavra veio. É para isso que Deus tirou nessa narrativa todinha que eu estou falando da tirada. O primeiro foi João Batista do Novo Testamento. Já falei sobre isso lá atrás. O primeiro foi João Batista. João Batista foi tirado de dentro do templo. De que forma, irmão? Eu já expliquei sobre isso. Vai lá e escuta os vídeos anteriores. Era filho de sacerdote e foi tirado. João Batista deveria assumir o lugar do pai no Santo dos Santos, mas não assumiu. Deus tirou ele desse templo corrupto. E Jesus Cristo também foi tirado, porque a Bíblia diz que Jesus ia lá confrontar os sacerdotes, chamando de fariseus, hipócritas. Jesus não congregou com nenhum. Jesus ia pregar a mensagem. Os discípulos iam pregar também a palavra lá dentro. Ia pregar, não dentro do Santo Santo, mas ia pregar lá a verdade para eles. Por isso que foram mortos. E aqui já está Estevão desviado, que foi morto pelos sacerdotes ou pelos pastores daquela época. Não é assim? Então, seja cheio do Espírito Santo, mas para que pregue contra as heresias destes. Jesus falou, em Mateus 24, Jesus fala sobre estas ministrações de hoje. Jesus disse: cuidado com os falsos mestres que vão se levantar no meio de vós. Falsos ensinamentos. Paulo também fala sobre esses falsos ensinamentos, que só tem um objetivo, é manter o grupo. Manter o grupo. Que grupo, irmão Monel? Eu vou citar de novo. Gênesis, Nirodes quis montar este grupo. Só o grupo. E Deus, o próprio Deus, espalhou o povo. Botou a fala, modificou a fala e espalhou. Hoje, esses homens que estão hoje na atualidade são tão mentirosos, que eles dizem que não há salvação se você não estiver no grupo e tirando você do corpo de Cristo. Eles querem te colocar, ou eles te colocam no corpo deles, no corpo da igreja, no corpo do templo. Porque você tem uma carta aí, você tem uma fotozinha e você pertence a esse ministério. Então, mais uma
escritura ou mais um texto que fala sobre desviado. Graças a Deus que esses homens foram desviados. Assim como eu sou desviado com muito orgulho no coração e na alma, porque eu não estou algemado, eu estou livre porque Cristo me salvou. Paulo disse, e eu creio, não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Amém? Forte abraço. Leia as Escrituras para não ser enganado por esses homens cruéis que estão aí no poder e querem estar no poder, por isso que são mentirosos. Forte abraço. Deus abençoe.